2020, sobre a proteção de Deus, declaro aberto a terceira reunião pública da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento e Fiscalização da Câmara Municipal de Feira de Santana. Convido para a tribuna o nobre secretário Expedito Eloy. Nobre vereador pode tomar assento ali de qualquer um. No objetivo de avaliar o cumprimento das metas fiscais do Poder Executivo, referente ao segundo quadrimestre de 2020. Registro a presença e leitura do convite. O presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana, no uso das suas atribuições, na conformidade do artigo 9, parágrafo 4º da Lei Complementar de número 101/00, Lei de Responsabilidade Fiscal, vem convidar aos senhores vereadores, associações, sindicatos e o povo em geral para participar da audiência pública da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização do dia 30 de setembro de 2020, às 14h30, tendo como local o plenário da Câmara Municipal de Feira de Santana, localizado na rua Visconde do Rio Branco, 122, centro dessa cidade, com o objetivo de avaliar o cumprimento das metas fiscais do Poder Executivo referente ao segundo quadrimestre. Em função da pandemia existente no país, a participação popular se dará através das inscrições, objetivando atender o distanciamento prudencial e também através dos canais virtuais para as dúvidas ou questionamentos posteriores, tais como ouvidoria da Câmara Municipal e o site da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, postura a diálogo e orientação do processo de número 057-3-2020, com parecer de número 00682-2020, do TCU de Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia. As inscrições deverão ser feitas no seguinte site: presidência@feiradesantana.ba, logo Bahia, constando o nome completo e telefone para os contatos, Gabinete da Presidência, 21 de setembro de 2020, vereador Zé Carneiro Rocha, presidente desta casa. Então, aqui está o convite já lido e, nesse exato momento, convido o senhor secretário municipal da Fazenda, como já convidei, o senhor Ailton não está presente, por força maior, concedo a palavra ao senhor secretário, senhor Expedito Eloy, para que proceda a apresentação do relatório de avaliação do cumprimento das metas fiscais do Poder Executivo, referente ao segundo e quarto semestre de 2020. Eu quero já colocar que o nobre vereador, vice-presidente desta casa, presidente dessa comissão, já está também conosco, o vereador Josafá Ramos. Secretário. Boa tarde, senhores. Boa tarde, eminente presidente da comissão, vereador Edivaldo Lima, ilustre vereador Josafá, nosso cordial boa tarde. Diego, muito obrigado mais uma vez por ser a mola mestra da elaboração da apresentação dos números, e uma boa tarde especial a todos os membros desta querida casa. Aproveitar aqui, meu vereador Edivaldo, e tomar a liberdade de lembrar do nosso amigo MDF, porque desde 2001 e depois a partir de 2013 que a gente está por aqui fazendo esse tipo de apresentação, eu jamais notei a ausência dele. E deixar um registro curioso, né? Recentemente
eu estava a caminho da UFES e passando ali pela Avenida José Falcão da Silva, chovendo, ele estava indo ali no sentido Cidade Nova e reconheci pelo capacete. Parei ao lado dele e falei, me deve estar chovendo, rapaz, entra aqui para eu lhe levar. Ele, não, eu adoro a chuva. E seguiu o caminho. Numa outra oportunidade mais recente, eu ia saindo do CEAF, me encontrei com ele na porta do CEAF e chamei para nós tomarmos um café ali no bar, café com prosa ali perto do CEAF. Mas a caminho do bar, o doutor Colbert me chamou, o doutor Colbert estava na tesouraria do CEAF. Eu falei, o MDF, nosso café vai ficar para outra hora, porque o prefeito está me chamando aqui. Aí eu tirei R$10, falei, então você vai tomar, dessa vez você toma só, depois eu volto e tomo com você. Ele, não, deixa o dinheiro lá, qualquer hora aí a gente vem, toma e você paga. Quer dizer, são situações assim, que denota a pessoa que ele era, uma pessoa do espírito puro, uma pessoa que com certeza está num bom lugar. Obrigado pela oportunidade de fazer essas considerações. Só agradecer por esse registro importantíssimo que o senhor secretário Expedito Eloy faz, essa homenagem aqui ao saudoso MDF, que era realmente uma figura importante aqui para a sociedade de Feira de Santana, principalmente na Câmara de Vereadores, que ele não perdia nenhuma sessão, nem a sessão ordinária, nem as sessões extraordinárias. Pela primeira vez eu olho para o lado esquerdo e não vejo. Como todos sabem, é por força da legislação em vigor da Lei 2000, da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 101 do ano de 2000, o município tem por obrigação a cada quadrimestre prestar contas do que gasta e do que arrecada, do ponto de vista orçamentário e financeiro. Por motivos óbvios, inclusive até por recomendação, nós vamos procurar ser mais breve, ser mais didático e abrir mão da análise e procurar ser mais sintético, porque de qualquer maneira hoje a gente vai mais cedo ainda do que é de costume colocar essa apresentação. O Diego já me confidenciou que logo na nossa saída aqui, ao chegarmos ao CEAF, essa apresentação vai estar disponível na Rede Mundial de Computadores. Então, até para tornar a apresentação menos cansativa e atendendo algumas das solicitações, eu vou optar por registrar aqui os totais. Se porventura qualquer um dos senhores achar oportuno ou conveniente que a gente analise alguma informação, a gente está aqui à disposição. O primeiro quadro é um comparativo, né, da receita prevista para o exercício integral e o que se realizou de janeiro a agosto. Nós fizemos uma previsão de 1.318 milhões, realizamos 861 milhões. Portanto, nós cumprimos 65,33% do orçamento de receita. Do total previsto, 1.461, realizado 912, portanto, não fica tão diferente da receita corrente lá em cima, considerando as exclusões. A gente cai para 62,41. Diante do quadro da crise sanitária, diante das dificuldades que é de conhecimento de todos, a gente entende como uma boa performance, e não obstante todas essas restrições que a gente acaba de citar. A segunda tela, ela na realidade é a mesma tela anterior, agora fazendo um comparativo temporal. Agosto de 2020 com agosto de 2019, ou seja, o que foi feito de janeiro a agosto de 2020 e o que foi feito de janeiro a agosto de 2019. Esse é o parâmetro, é o balizador para a gente sentir
como está o exercício fiscal em curso, traçando um paralelo com o mesmo período do exercício anterior. Incrivelmente, a gente teve um crescimento nominal, né, que superou, ou seja, a gente realizou 890 milhões de janeiro a agosto, e no mesmo período do ano passado a gente atingiu apenas 802 milhões. A receita tributária, ela, até agosto de 2020, a gente alcançou 176, já o mesmo período do ano passado, a gente chegou a 202 milhões, houve aí efetivamente uma queda de 25 milhões, está vendo? Essa queda de 25 milhões, presidente, ela decorre basicamente aí do IPTU. Né? Houve uma queda natural do ISS, uma queda natural dos outros tributos de natureza municipal, mas o impacto maior ele foi concentrado no IPTU. Então, de janeiro a agosto de 2020, no geral, realizamos 912 milhões. No mesmo período de 2019, nós realizamos 812. Então, o crescimento de 11%, ele reflete o total das receitas orçamentárias, considerando as inclusões e exclusões, com base no total, ou seja, o parâmetro aí, janeiro a agosto de 2019, janeiro a agosto de 2020, a gente teve um crescimento nominal de 11%. Né? Está 111 aí, mas a gente abate o inteiro, fracionário, e o crescimento nominal de mais de 11%. Veja bem, quando a gente fala na receita tributária, na tela anterior, a gente basicamente faz referência a essa tela. Essa é a receita tributária, né? Você viu a queda do IPTU aí, tá vendo? A gente só conseguiu arrecadar 44 milhões contra 58 no mesmo período do ano passado. E, no geral, está a queda de perto de 15%. Ó. Em 2020, a gente alcançou 176 milhões contra 202 milhões do mesmo período de 2019. Então, a gente ficou aquém, em torno de 15%, aí já é real. Né? A gente teve uma queda nominal de 12%, e queda real, somando a inflação real nominal, de perto de 15%. Volto e recapitulo, se porventura Vossas Excelências ou qualquer um dos senhores achar oportuno querer fazer qualquer intervenção, pode ficar à vontade. As metas fiscais, a contribuição social, parte logo para o total das receitas, a gente realizou de janeiro a agosto 40 milhões, no mesmo período de 2019, olha que ele fecha aí, porque basicamente aí os encargos sociais e as contribuições econômicas, elas praticamente não teve tanto reflexo em função da crise endêmica, em função da crise sanitária. Esses 17 milhões é recurso na relação servidor-município, né? E a contribuição econômica é a CIP. Basicamente, por coincidência, isso até chamou a atenção da gente. Observe que o mesmo período do ano passado, o mesmo período de 2020, fechou no 23,069, coisa inacreditável. A gente até refez esse cálculo aí para saber se não estava errado, mas não está não. Mas aí é a CIP, né? É a contribuição que é repassada pela Coelba ao município, paga pelos consumidores de energia elétrica. As receitas patrimoniais. Nós realizamos de janeiro a agosto de 2020, 11 milhões contra 23 de 2019. Cabe aqui um registro, que observe, não é? Houve uma queda de receita própria de 14,88%, não houve queda nas contribuições sociais, mas a gente identifica uma queda brusca, uma queda vertical aqui
na receita patrimonial. Isso aqui, presidente, isso aqui, nobre vereador Josafá, isso aqui, senhores, é reflexo da redução que o governo federal faz com relação à taxa de juros. Ou seja, na hora que o governo derruba a taxa de juros lá em cima, a remuneração do capital que dorme em conta corrente diminui. Daí essa queda de 23 para 11. Comissão, cumprimentando os amigos das redes sociais também. Gostaria de fazer uma indagação secretária, até para tornar essa dinâmica mais compreensível, exatamente nesse ponto, secretário. O senhor disse que a mudança na política, né, de juros refletiu sobre as receitas patrimoniais. Dá para o senhor esclarecer melhor a... Estava ligado agora. Então, se o senhor pode esclarecer melhor como que a mudança na política de juros nacionalmente reflete dessa maneira, né? Caiu de 11 milhões, ou melhor, de 23 milhões, caiu para 11 milhões. Menos da metade. Perfeito. Observe, nobre vereador, a receita patrimonial, o forte da receita patrimonial é o recurso. O forte da receita patrimonial é reflexo do recurso, da disponibilidade que o município mantém em conta corrente de um dia para o outro. O município não tem recurso aplicado a curto, nem a médio, nem a longo prazo. O município, basicamente, aplica o recurso que dorme em conta corrente. Quando o governo, porque são situações de mão e contramão, quando o governo reduz taxa de juros, naturalmente que a remuneração, tanto do ponto de vista da captação do recurso por parte das instituições financeiras, e no mesmo modo, na mesma direção, o dinheiro que dorme lá, que não é produto de captação, ele é remunerado. Então, vamos imaginar o seguinte, à medida que a inflação cresce, a remuneração acompanha. À medida que a taxa de juros anual, por exemplo, a Selic, ela é um componente forte. À medida que o governo aumenta, à medida que a Selic cresce a remuneração do capital, tanto do ponto de vista da captação, quanto do ponto de vista da disponibilidade. Captação é aquilo que o município eventualmente faria aplicando dinheiro a médio ou longo prazo. A disponibilidade é o dinheiro que está lá na conta para a gente gastar hoje e amanhã. E não tem segredo, hoje a nossa receita patrimonial ela é considerável, ela é realmente um forte componente da nossa receita, porque a gente tem o recurso do Fundef aplicado, não é? Mas é como a gente acabou de colocar, não a médio nem longo prazo, é dinheiro que está em conta corrente para ser gasto a todo e qualquer momento. E a gente pode ter certeza estar dioturnamente acompanhando para exigir que o banco remunere esse capital que dorme na conta de um dia para o outro da forma mais plausível, mais de retorno mais compatível, né? Analisando as vertentes, as taxas oferecidas pelas diversas instituições. Eu acho até que eu fui um pouco prolixo, mas vou simplificar em 10 segundos. A receita patrimonial é dinheiro da prefeitura que está na conta dos bancos, e o saldo que dorme na conta de um banco de um dia para o outro, ele é remunerado pela instituição. E a política do governo federal, no sentido de reduzir a taxa de juros e a queda da Selic, ele influencia diretamente na nossa receita patrimonial. E para completar, quando a receita patrimonial ela cai, nós também temos contratos firmados
com as diversas instituições, né? E aí, o que é que acontece? Se o banco tiver, se a contratação do município, né, se a pactuação do município com alguma instituição, do ponto de vista do empréstimo, por exemplo, tiver amarrada à Selic, à medida que a Selic cai, a nossa receita patrimonial cai, e os encargos que a gente paga por eventual dinheiro tomado de empréstimo por parte do município também caem. Então essa oscilação, ela varia de tempos em tempos e torna a compensar isso em momentos posteriores, é isso? Perfeito. Até o final de 2018, se for fazer um levantamento da receita patrimonial do município, ela oscilava muito pouco, porque a taxa Selic ela se permaneceu estabilizada por muito tempo. O governo que assumiu em 2019, ele assumiu com firme propósito de redução de taxa, que tem reflexo na queda dos juros de cartão de crédito, que tem reflexo no uso do cheque especial, né? Antigamente se tomava dinheiro a 5%, 6% ao mês, hoje se toma 1%, se toma 0,7%. Então, você vê, à medida que o banco, quanto menor for a taxa de juros que o banco utiliza num eventual empréstimo, menor vai ser a taxa de captação, menor vai ser a taxa de remuneração de algum dinheiro que durma na conta corrente. Ok. Muito obrigado. Às suas ordens. Essa tela é importante. Observe que nós temos aí o auxílio financeiro da Lei 173, 1326, 63, FPM queda, uma necessidade de se alongar nessa tela. É de conhecimento de todos que durante o período de 4 meses deste exercício fiscal, o governo federal contemplou o município de Feira de Santana com 13 milhões, perto de 14 milhões por mês, durante 4 meses, que gerou em torno uma receita de 55 milhões. E a gente pode antecipar aos senhores que, não obstante o governo federal tenha injetado 55 milhões no município de Feira de Santana, em função do auxílio financeiro, a nossa queda até o final de agosto, que fecha o segundo quadrimestre, a queda da receita, ela superou esse recurso repassado pelo governo federal. Mas, claro que ele foi muito bem-vindo e ficava muito difícil administrar o município sem essa ajuda, isso é fato. Nós realizamos 567 milhões de janeiro a agosto, mesmo período do ano passado, 467, e a variação já com a inflação do IPCA para o mesmo período ficou a razão de perto de 18,5%. A gente volta para receitas, que a multa não deixa de ser uma receita. Nesse caso aí, de janeiro a agosto de 2020, a gente teve uma elevação, tanto levando em consideração as restituições, que aí é um dedutor, eu depois até vou ver isso com a Nilton, viu, Diego? De indenizações e restituições aqui. Mas, de qualquer maneira, prevalece aqui o crescimento real de 12%. Realizado de janeiro a agosto de 2020, 19 milhões, no mesmo período foi 17 milhões, portanto, 1,5 milhão de queda, ou seja, de incremento, melhor dizendo, com crescimento nominal de 14 e real de 12. Operação de crédito interna, não precisa se alongar também aqui, todo mundo sabe que é recurso que o município
abraçou a requalificação do centro da cidade, a operação do BRT, não há nada de novo aí. A gente fez a previsão de 2020 de 120 milhões, só gastou até agora 28 milhões, e a gente sabe que em função do momento de excepcionalidade, não só a atividade econômica parou, mas como a atividade produtiva também sofreu redução, sofreu impacto com relação a essa crise sanitária. Então, dos 120 previstos, a gente só realizou perto de 30 milhões. Isso é o comparativo, né? 2020, 2019, é basicamente a tela anterior, comparando 19 com 20. Perdas, todo mundo sabe que a queda na arrecadação, a queda na receita, ela é produto da pandemia. Não é assim em Feira de Santana apenas, é assim em qualquer lugar do mundo, né? E eu tenho a sensação, nós temos a sensação, nossa equipe técnica da Secretaria da Fazenda, ela tem a sensação de que talvez para o município do Pó de Feira de Santana, no Brasil, talvez nós tenhamos uma das menores quedas. Eu não digo aqui com propriedade, a gente ainda não tem como afirmar isso com exatidão, porque a gente ainda não teve acesso aos números das demais cidades do nosso porte, mas pelo esforço, presidente, desprendido, pelo comprometimento da equipe, pela necessidade de buscar recursos para dar conta das despesas essenciais, obrigatórias e continuadas, a gente sabia que tinha que correr atrás. E, em momento nenhum, o comprometimento, a dedicação, ela não foi arrefecida. O que houve foi um redobramento de esforço, um esforço concentrado. Por isso que eu sinto, a gente sente que dificilmente alguma cidade do Porto de Feira de Santana, ela tem atingido essa performance, mesmo que negativa, porque a gente está com redução de receita, mas em função do quadro, em função das obviedades que todos nós conhecemos, a gente ainda acha que pode ter sido uma das menores quedas. Nossa receita corrente líquida, ela está em 1.179 bilhões, também está equilibrada. Aqui fica mais para quem quiser analisar isso com mais profundidade, com mais afinco, com mais minúcia, vai estar disponível hoje a partir das 17 horas no portal da transparência do município de Feira de Santana. A gente vai ter um resumo mais na frente dessa questão. Pessoal em encargo, tem relação com a tela anterior. Para evitar até ser relativamente redundante, a gente pode passar aqui também. As transferências, ou seja, as transferências da União Federal, Estado e União. Estão os valores aí, a gente preferiu aqui não criar um paralelo. A gente vai deixar o paralelo para criar no encerramento do exercício fiscal, mas há um relativo equilíbrio com relação aos repasses federais, porque a própria União, a diferença, por exemplo, é muito importante, eu vou fazer uma ressalvazinha aqui e vou me alongar aqui um minuto nisso, porque o repasse da União, o que veio a menor, isso aqui a gente não está levando em consideração o auxílio financeiro. O repasse da União é via FPM. O que foi que a União fez em 2020? Nós vamos mandar o FPM para vocês. O que chegar a menor com relação a 2019, a gente manda um complemento. Então, em 2020, a gente vai receber exatamente o que recebeu em 2019 de FPM. Por exemplo, se agora em agosto nós recebemos só 20 milhões de FPM, e em agosto de 2019 a gente recebeu 21, esse 1 a União mandou, e assim aconteceu todos os meses a partir de março.
Então, a perca nessa relação só foi inflacionária, porque se a gente teve um repasse de 80 milhões de FPM durante 2019 e a gente tem o mesmo valor em 2020, a perda foi inflacionária. Então, um dos males, o menor. Já o Estado, não é? Houve queda, como não poderia ser diferente, que o ICMS está relacionado diretamente com o aspecto produtivo. Como a produtividade cai, o ICMS cai até numa proporção maior, que o mais e menos que o contribuinte do ICMS usa, ou seja, o débito menos o crédito, ele basicamente não operou desde março e faz com que haja uma queda substancial com relação ao ICMS. Então, aquela ajuda de 55 milhões que eu falei aos senhores nas telas anteriores, elas estão relacionadas basicamente a essa queda do ICMS e a queda do ISS. O propósito disso foi justamente buscar equilibrar as receitas dos municípios. Secretário, só para compreender. Vereador Edivaldo Lima. Eu quero, secretário. Já está terminando. Falta só 2 telas. Só duas telas. Está aqui o gasto de pessoal. Nós temos um limite prudencial de 51,3, estamos em 51,52. A gente não pode ultrapassar 54, então também é um número equilibrado. Secretário Eloy, é porque já me convidaram. Eu queria pedir a sua compreensão. Eu vou estar passando o trabalho para o vice-presidente e vou ter que sair urgente. E quero pedir. Olha, por motivo de força maior, eu vou estar me ausentando como presidente da comissão, mas o vice-presidente vai estar presente, ele vai dar continuidade, e eu quero pedir a compreensão de todos. Ok, então, uma força imperiosa aí que impede o vereador Edivaldo Lima, o presidente, de continuar. E aí eu peço a compreensão do senhor para a gente avançar nos trabalhos. E eu gostaria de fazer uma indagação de maneira, assim, abstrata, né? Estamos aqui, basicamente, dialogando com o público virtual, mas esses registros ficam, né, no YouTube, nos anais aí da Ascom, parabenizando a toda essa equipe que está sempre presente, fazendo com que os trabalhos fiquem registrados. E eu queria saber do senhor o seguinte: há uma mistura, há uma conexão entre os orçamentos dos repasses, sobretudo esse repasse específico da pandemia, o repasse do governo federal, que foi voltado aí para socorrer o município, o de 55 milhões que o senhor já falou. As contas desses 55 milhões, essas contas, elas são incorporadas às contas do município de uma maneira geral ou ela é tratada lateralmente? Perfeito, e pergunta das mais oportunas. Observe, fizemos aqui a referência de 55 milhões injetado no erário proveniente do governo federal. Desses 55 milhões, 45 milhões, ele foi destinado ao município para cobrir a queda da arrecadação do ISS e a queda no repasse do ICMS. E esse recurso, o município ele pôde e está podendo gastar com qualquer despesa de natureza primária. Entendi.
o que é que a gente faria com o dinheiro do ISS, o que é que a gente faria com o dinheiro do ICMS, a gente pode fazer com os 11 milhões de fração que veio por mês durante 4 meses, que totaliza 45 municípios. Desse 45, em torno de 10, quando a gente fala em 55, 45 veio para gastos diversos. Certo. E o 10 veio para gasto exclusivo com despesas, para bancar as despesas com o Covid-19. É verba carimbada, então. É exatamente, verba carimbada administrada única e exclusivamente pela Secretaria de Educação. E a propósito, a gente vinha até que diariamente colocando toda essa operacionalidade no nosso portal de transparência, o que a gente gastava, o que a gente recebia. É bom também colocar que as emendas, boa parte das emendas parlamentares foram também direcionadas para gasto do Covid, então não foi só esses 10 milhões. Não é? As emendas impositivas de 2020, em função do gesto dos mais nobres dos vereadores dessa casa, foram destinados aos gastos com Covid, mas com um fim único e exclusivo de gasto com esse tipo de despesa. E as contas serão prestadas rigorosamente dentro desse contexto. O município vai ter que provar a órgãos de controle externo, principalmente o Tribunal de Contas da União, de que gastou esse dinheiro exclusivamente com Covid. Ok, obrigado. Pois não. A dívida consolidada, ela basicamente não sofreu alterações assim significativas. Não é? Nós temos o empréstimo do BRT e o empréstimo da requalificação do centro, né, que a gente está gastando menos que o previsto em função do que a gente já colocou, em função desse momento de exceção que a gente está vivendo. Isso a gente detalha um paralelo entre 2019 e 2020. Né? O resultado primário, deixar claro aqui, senhores, deixa claro aqui, nobre presidente Josafá, de que o município mantém a disponibilidade necessária para cumprir com todos os compromissos assumidos, ou seja, todo serviço contratado, todo produto adquirido, tanto que está empenhado, tudo dentro ainda do contexto do orçamento. Esse quadro aqui demonstra que a situação está sob total controle. Há um paralelo aí também em 2019 e 2020. Não é? Observe que sempre vem a reboque. Ó, 2020 a gente só está com 31 contra 51, de 853, em função da excepcionalidade mesmo. O resultado nominal da dívida consolidada, isso aí também ela é um retrato dos 2 slides anteriores, não tem nada de impacto. Se nós fizermos um comparativo aí com os números do primeiro quadrimestre, também não houve nada de significativo. E voltando aqui, por recomendação, por solicitação, a gente assumiu o compromisso com o presidente da comissão anterior, o vereador Edivaldo, que nós seríamos mais objetivos e com o compromisso de colocar, já que a gente foi muito... abrimos mão, deixamos de ser tanto analítico para ser mais sintético, com compromisso, diante das 17 horas, nós colocarmos essas informações na rede mundial de computadores e renovando aqui hoje, até com mais ênfase, que qualquer dúvida que qualquer internauta tenha com relação a essa apresentação, pode se dirigir à Secretaria da Fazenda, se dirigir a qualquer técnico da Fazenda, pode ser ao colega Diego, pode ser a Expedito, pode ser a Nilton, pode ser no nosso departamento de contabilidade. Não vai ter negócio de enrolação. Chegando lá, a gente vai estar à disposição para atendê-lo na hora. E agradecer aqui mais uma vez a presença de todos. Agradecer a estadia, nós entendemos que somos bem-vindos. O tratamento oferecido pela Câmara, a equipe da Secretaria da Fazenda
é uma coisa que chama a atenção, nos deixa endobrecidos e estamos aqui à sua disposição, presidente. Então nos resta, assim, também marchar no mesmo sentido, agradecer ao senhor, a todos aqui presentes nessa tarde, e dizer, secretário, deixar de minha parte assim, um sentimento pessoal. É a segunda vez que participo de uma mesa semelhante, né? A primeira foi assim que assumimos na condição de vereador suplente, ainda em julho, na verdade em junho de 2020, desse ano, o fechamento, né, do primeiro semestre, e é gratificante mais uma vez participar desse trabalho. Sobretudo, acho também que fica de minha parte uma sensação de sentimento assim crítico, voltado para a sociedade de um modo geral, devido a pouca atenção que se dá a fato como esse, né? Porque acho que aqui essa tarde dedicada em um semestre ou em um quadricemestre, né? Segundo quadrimestre. O primeiro foi de janeiro a abril e agora de maio a agosto. Isso. Então, em um período de 4 meses. Período de 4 meses, portanto. Um período de 4 meses, ter uma sentada na Câmara de Vereadores, o Executivo fazendo demonstração dos gastos, daquilo que é essencial para a sociedade, eu acho que a gente deveria ter mais atenção nisso, né? Deveria haver uma participação, né, popular maior, até a própria adesão dos vereadores. Então, deixo registrado esse sentimento meu pessoal, que acho que deve servir de reflexão. E bom que o senhor se disponibiliza, bom também que a partir das 17, que o senhor falou que... 17. A partir das 17, esse caderno, né, que são os slides aqui apresentados, estarão disponíveis no site Portal da Transparência do próprio Poder da Administração Pública Municipal. Então, as pessoas podem folhear e, em algum achado que queira questionar, o senhor já se colocou que está disponível para questionamento. Eu vou aproveitar a oportunidade, presidente, e ratificar o endereço. E depois que a Câmara iniciou esse processo de disseminação das informações pela internet, realmente a galeria, ela esvaziou. Fica assim relativamente tímida, mas as consultas via internet, elas são intensas, viu, Excelência? São intensas. Já teve mês da gente receber em torno de 200 informações, para ter que questionamento para informações. Então, aproveitar o www.portaldasantana.feiradesantana.ba.gov.br e também passar a informação para o internauta de que esse trabalho ele é feito de maneira criteriosa, cuidadosa, mas de qualquer maneira ninguém está livre de um deslizezinho aqui, outro deslizezinho ali. Então, se houver alguma alteração aí, não vai ser nada significativo, mas a gente está sempre atento, porque às vezes, viu, presidente? Às vezes até o próprio internauta, ele indica uma ou outra coisa que a gente deve retificar e isso é feito. E a gente espera que, né, nessa apresentação que faz referência ao segundo quadrimestre, que não seja necessária alteração nenhuma, e a gente sente que não vai haver, mas de qualquer maneira a gente já se antecipa aqui, pede desculpa se porventura tiver que alterar alguma informação. E a gente ratifica, se tiver que alterar não vai ser nada significativo. Né? E estamos à disposição, né? Somos servidores do município, todo e qualquer contribuinte que tenha qualquer dúvida, vá à Secretaria da Fazenda, nós somos servidores públicos, nossa equipe de 95 pessoas está lá para servi-los, afinal de contas, o próprio contribuinte, o próprio cidadão que vai lá para tirar uma dúvida ou pagar um imposto, ele é o nosso patrão e a gente atende na condição de servidor dele. Muito obrigado, agradecer mais uma vez a você, Diego, que sem você sabe que esse serviço não avançaria. Aproveita, a mesma coisa a Nilton, que está em casa. A Nilton é o mais velho de todos, está perto de 80 anos, então esse a gente faz questão que fique em casa mesmo, mas a colaboração dele é capital, é tão valiosa a conta de Diego, é tão valiosa a conta de toda a equipe de contabilidade, Jairo, Vitor, Leandro, Joaquim Galvão,
Esse trabalho, presidente, é um trabalho, é resultado do esforço concentrado. Muito obrigado a todos e sempre à disposição. Muito obrigado ao senhor, então, e assim, encerrando os trabalhos, declaramos encerrada essa sessão de audiência pública, e que Deus abençoe a cada um, e muito obrigado a toda a equipe, Ascom, a técnica, a todos aqui. Obrigado, filho.